Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 32º módulo, falando sobre escatologia. Essa é a segunda aula da escatologia inaugurada e vamos dar continuidade. Na primeira aula, eu dei uma aula introdutória. Agora, na segunda aula, falando sobre a escatologia, falaremos sobre a perspectiva escatológica no Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento possui poucas informações sobre a escatologia futura, ou pós-morte, ou a volta de Cristo, ou juízo final. Ainda assim, é errado dizer que o Antigo Testamento não é direcionado à escatologia. Alguns teólogos afirmam de forma errônea que o povo de Deus somente começou a viver uma nova perspectiva a partir do exílio, a partir do proto-evangelho anunciado por Deus, quando o pecado entrou no mundo. Todo o caminhar da história foi, de forma progressivamente falando, lançando à luz a obra de Cristo. Ou seja, desde o começo, houve então o anúncio da morte de Cristo, o anúncio da ressurreição de Cristo. A Bíblia por inteiro já foi traçando esse objetivo. E o povo era desafiado, de fato, a viver pela fé em Deus, sendo o único, o fundamento da nossa vida, da nossa fé, do nosso relacionamento. E mesmo quando as circunstâncias apresentavam situações aparentemente desastrosas, e sem que houvesse alguma esperança, e alguns conceitos da escatologia, que devemos aí dar maior atenção lá no Antigo Testamento, é falado sobre o Redentor, o reino de Deus, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito Santo e o dia do Senhor. Falando sobre o Redentor vindouro, que é descrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, apenas como descendente da mulher, é designado como descendente de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Nele ou nela serão benditas todas as nações da terra. E mais adiante, em Gênesis 49, do 10 ao 11, vamos ver que o Redentor será descendente da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Gênesis 49, do versículo 10 ao versículo 11. Tendo então tal declaração, lá no Antigo Testamento, fazendo alusão de como seria a morte de Jesus, de como seria a apresentação de Jesus. Então vamos olhar toda a Bíblia, incluindo o Velho Testamento, como uma grande informação essa que é escatológica, falando do Cristo. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 13, é revelado que o Redentor, ele é descendente do rei Davi. Quando os teus dias se cumprirem, e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para ele o trono do seu reino. E com o estabelecimento da monarquia, o povo reconheceu 3 ministérios essenciais dentro dessa monarquia, como profeta, sacerdote e rei. O Messias era aquele que plenamente representaria todos os 3 em um único ministério, levando em consideração que ninguém até então conseguiu levar por completo todo esse pacote, vamos colocar dessa forma, como sendo profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, ou você era profeta e sacerdote, ou você era rei e sacerdote, ou rei e profeta, mas os 3 não era possível. Somente um seria capaz de ter em si a incumbência de ser profeta, sacerdote e rei. E esse, é claro, que veio a ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O profeta: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Deuteronômio 18:15 é quando Moisés fala o que viria a acontecer no meio do povo de Israel. Sacerdote: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. E como rei, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então temos, essas alusões que já vai falando, sobre Jesus, que já vai trazendo a luz do Messias. Isaías, ele vai mostrar que a vinda do futuro do Redentor, ela é identificada como a vinda do próprio Deus até o seu povo. E neste ponto vai ficar muito evidente, então, a divindade do Messias, o prometido. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho e chamará Emanuel. Isaías 7:14. Então temos aqui já uma profecia muito clara. Embora Isaías não soubesse quem era Jesus, embora Isaías não soubesse como seria, mas Isaías profeticamente, e isso no período de quase 500 anos atrás, você vai ter essa alusão de que Isaías fala de Jesus de forma tão clara. Aliás, o livro de Isaías é um livro messiânico, é uma mini Bíblia, tá? E é um livro messiânico, fala das leis nos seus primeiros capítulos, na metade dele, e na outra metade fala sobre o Messias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fim mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 7. Além de ser profeta, sacerdote e rei, Isaías também vai descrever o futuro Redentor como um servo sofredor, de Yahvé. A expressão comum em Isaías, que seria castigado para o benefício do povo hebreu, especificamente no capítulo 53, e há outras referências em Isaías, que são Isaías 42, do 1 ao 4, Isaías 49, do 5 ao 7, Isaías 52, do 13 ao 15. Daniel também, ele vai falar sobre isso. Daniel ainda vai referir ao Redentor como filho do homem, em Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todos os lugares o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Falando sempre, de alguns homens dentro do Antigo Testamento, é importante falar, que a escatologia, ela é estabelecida também no Antigo Testamento. Os crentes, ou crente do Antigo Testamento, ele guardava um Redentor futuro nos últimos dias, o que redimiria o seu povo e também seria luz para os gentios, conforme Isaías. Foi a respeito dessa salvação, então, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais proferiram acerca da graça a vós outros destinada, e investigando atentamente qual a ocasião ou quais são as circunstâncias oportunas indicadas pela pessoa do Espírito Santo, que neles estavam ao dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias, que o seguiriam. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 11, tendo então essa manifestação
tendo então essa movimentação do reino de Deus. Entrando então na ideia do reino de Deus, apesar dessa expressão, o reino de Deus, não ser encontrado no Antigo Testamento, temos uma ideia, tá? De que como o rei está presente abundantemente em todo o livro de Salmos e nos profetas, rei tanto de Israel como de toda a terra. Todavia, tá? Devido ao pecado, à rebeldia dos homens, o senhorio de Deus é efetuado apenas, né, imperfeitamente na história de Israel. Por isso, tá? Os profetas aguardavam um dia em que o reinado de Deus pudesse ser provado plenamente, não somente por Israel, mas pelo mundo inteiro. Daniel, então, ele desenvolve a ideia do reino vindouro de forma clara, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela esmiuçou o ferro, ao bronze e o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a interpretação. Daniel capítulo 2, do 44 ao 45, fala demonstrando a ideia desse novo reino, demonstrando a ideia dessa manifestação e da glória de Deus. Então, quando você olha, né, falando sobre a escatologia, você olha para toda a Bíblia como um cumprimento de toda a promessa, como um cumprimento de toda a palavra de Deus, tendo também uma nova aliança estabelecida por Deus através de Jesus. Sim, nos dias do profeta Jeremias, o povo de Judá tinha quebrado a aliança para com Deus e por meio das suas idolatrias e pecados, e nesse contexto o profeta então vai prever, tá, que Deus iria fazer uma nova aliança, né, com o seu povo. Jeremias 31, do 31 ao 34. E vemos também lá no Novo Testamento, né, que essa nova aliança, ela foi instaurada pela a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme foi colocado em Hebreus 8, do 8 ao 13, e 1 Coríntios 11, 25. Dentro dessa nova aliança, vai dizer o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver disposto, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração, ou no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deles, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isaías 31, do 31 ao 34. E temos aí então, né, esse cumprimento, temos aí então essa realização do governo de Deus, né, em que vai acontecer, em que está acontecendo no decorrer de toda a história, e a restauração de Israel. Jeremias 23, 3 fala: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, né, de todas as terras para onde as tiver afugentadas, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundos e se multiplicarão. E acontecerá, né, que se multiplicarão. Então há uma promessa que Deus vai cumprir daqui a um tempo, falando sobre a restauração por completo. E é claro que, olhando para a escatologia, nós temos essa menção, essa claridade de que isso acontecerá no devido tempo, isso acontecerá na devida hora, falando dessa grande restauração. E sim, dentro dessa grande restauração, há também o que já se cumpriu, uma grande promessa
promessa de Deus, né, sobre o derramamento do Espírito Santo. E essa promessa está entrelada, né, em Joel capítulo 2, 28, o qual fala: e acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Joel 2, do 28 ao 31. E essa promessa, ela se cumpre lá no livro de Atos, capítulo 2, 16, quando Pedro associa a essa profecia do Pentecoste, a qual eu acabei de ler. Pedro então vai falar sobre isso, como disse o nosso irmão Joel, que no último dia, então naquele dia, após Jesus ter morrido, após Jesus ter ressuscitado, após Jesus ter ficado 40 dias com eles, após Jesus ter sido assunto ao céu, após eles terem ficado mais 10 dias orando, que eram os dias do Pentecoste, cumprindo todo o período do Pentecoste, depois desse período, o Espírito Santo desceu e começou uma nova etapa com a igreja, começou uma nova etapa com o povo, tendo o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com uma ira ardente, furor, para converter a terra e em assolação e dar a destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Isaías 13, do 9 ao 11. O dia do Senhor, ele é mencionado de fato várias vezes como sendo a destruição dos inimigos de Israel, mas Amós também vai mencionar como a destruição não apenas dos ímpios, relacionando com os inimigos de Israel, mas também com a destruição dos próprios ímpios de Israel. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Amós 5,18. O dia do Senhor, né? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo altivez, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. E o dia do Senhor está perto, porque está perto o grande dia do Senhor, está perto e muitos se apressam. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de escuridade e de negrume, dia de nuvens e densas trevas. Sofonias capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 15. Pois eis que vem dias, em dias que arde a fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outro que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas, e saireis e saltarei como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Então temos aí, né, o dia do Senhor, e esse dia será o dia em que ele vai trazer o acerto de conta. É claro que mais para frente nós vamos desenvolvendo, né, com mais detalhe o contexto da escatologia, né, e você vai entender com mais facilidade ainda, e você precisa entender que a Bíblia ela vai se cumprir por completo, tá? Temos aí, né, os novos céus e a nova terra, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultai por causa de Jerusalém e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo.
no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, morrer aos 100 anos é ainda jovem. Só um minuto. Ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoados. E eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde e nem terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com ele, e será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá a palha, e o boi pós será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, do 17 ao 25. Tendo dentro, assim, esses conceitos, novos céus e nova terra, né, escatológico, o que devemos dar maior atenção no Antigo Testamento é sobre o Redentor, o reino de Deus, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito Santo, o dia do Senhor. Isso tudo que foi predito no Velho Testamento, ele acabou acontecendo no Novo Testamento, dando aí a continuidade, né, dentro desse contexto, dentro desse contexto em toda a palavra. Então aí, né, a perspectiva escatológica do Antigo Testamento é trazendo a alusão do que aconteceria no Novo Testamento e também iria acontecer no decorrer de toda a história. Na nossa próxima aula, vamos falar um pouco sobre a natureza escatológica no Novo Testamento e tratar um pouquinho mais com exatidão essa informação, para que possamos agrupar todo o estudo e trazer toda a informação precisa e necessária. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Graça e paz, tchau, tchau. Até mais, em nome de Jesus.